Vamos falar Estamos no capítulo 6, parte segunda do Livro dos Espíritos. É a sua primeira vez? Seja bem-vinda, boa noite. Nós temos dois momentos, né? O primeiro momento é o estudo do Livro dos Espíritos, que nós já estamos na segunda parte. E no segundo momento vem a parte do Evangelho, ok? Sejam bem-vindos. Ok. Então vamos lá, hoje nós vamos tratar das questões 249 e 250, ok? Então vamos lá. Kardec vai perguntar na questão 249. O espírito percebe os sons? E a resposta, sim. O percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Quero chamar a atenção para duas coisas aqui nessa questão, né? A palavra percebe, ele não diz, ele ouve, ele diz percebe o som. Tá? E a gente vai entender isso mais à frente. E a segunda coisa a ser chamada a atenção é que os espíritos sempre nos lembram delicadamente que a nossa inteligência é bem limitada. Tá? Então a gente não vai entender tudo que tem para ser entendido no mundo espiritual, por enquanto. Na questão 249A, Kardec pergunta: a faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser, ou seja, em todo o espírito? E a resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então está dizendo o que aqui para nós? Que o espírito ele vai sentir, perceber com todo o seu ser, porque ele é um corpo espiritual, ele não tem necessidade dos órgãos. Então, quando desencarnamos, ouvido, olhos, eles já não fazem mais parte do corpo espiritual. Tá? Nós temos a liberdade, desencarnados terão a liberdade de sentir, de perceber sons e perceber tudo à sua volta. Na questão 250, Kardec vai perguntar: sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil para o seu melhoramento. Então, as percepções são diferentes para o espírito mais elevado e para o espírito mais inferiorizado. O mais elevado, ele vai poder selecionar aquilo que ele vê e aquilo que ele ouve, enquanto que o mais inferior, ele obrigatoriamente vai ter que ver e ouvir aquilo que for necessário para o seu adiantamento moral. Certo? Dito isso, vamos buscar entender como é que funciona o nosso corpo aqui. Lembrando que aqui é um estudo. Se houver dúvidas, podem perguntar. Ok? Eu trouxe aqui a imagem do nosso ouvido, né? Eu gosto muito das imagens do corpo humano, porque eu sempre me admiro com os detalhes sublimes da criação. Nosso corpo é perfeito, gente. A gente não valoriza muitas vezes o nosso corpo. Tá? A gente está tão acostumado a estar com ele todos os dias, que a gente não para pensar, né, na idealização desse corpo perfeito que nós temos. Né? Então, olha que interessante. Nós temos a orelha, que é esse orelhão aqui. Né? Nós temos o canal auditivo. Nós temos uma cadeia de ossículos
ossículos, porque são os 3 menores ossos do nosso corpo, a bigorna, o martelo e o estribo, né? Eles absorvem esse som, eles vibram e mandam lá para a cóclea. Tanto é que crianças que nascem com problemas auditivos, né, é implantado uma cóclea, né? É um aparelho que pode ser implantado para que ele possa ouvir o som, né? E essa cóclea, ela funciona como um amplificador e ela vai mandar o som para o nervo auditivo que envia esse som para o cérebro. E assim ouvimos, né? Parece tão corriqueiro o ato de ouvir, como era corriqueiro o ato de ver, e a gente viu, né, que existe todo um processo, né, toda uma organização que faz com que a gente possa ver e ouvir, né? Então, muito bem. Eu ia fazer aqui um desenho, porque eu desenho muito bem, aqui quem me conhece já sabe, mas eu resolvi, né, para ser mais rápido, trazer um desenho pronto. Eu acho que fica bem legal. O meu seria bem bonitinho também, né? Mas esse aqui vai dar para a gente trabalhar em cima dele, tá? Então, nós temos aqui 5 corpos, né? Nas crenças orientais se fala em 7 corpos, mas para nós vamos trabalhar aqui com 5 corpos. O nosso corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o corpo mental e propriamente o espírito, ok? Então vamos ver a função de cada um deles, para que a gente possa entender melhor como as percepções acontecem no mundo espiritual, né? O nosso corpo físico, nós sabemos, né, ele é composto de células, de órgãos, e infelizmente ele vai se desgastando com o tempo e todos nós vamos desencarnar, né? Faz parte, né? Ele entra em falência. A função do nosso corpo é extremamente importante. Ela é o templo do nosso espírito, né? Por quê? Através do nosso corpo físico que o nosso espírito pode se elevar. Pode aprender, pode se elevar moralmente, pode evoluir, né? Sem o corpo físico, sem a matéria, o nosso espírito não evolui. Aprendemos no mundo espiritual? Aprendemos sim, mas a evolução se dá na matéria. Porque é aqui que nós trazemos o aprendizado de lá, né, para ver se realmente aprendemos. E muitas vezes falhamos. Puxa, e temos que voltar e fazer todo o caminho de novo, né? Então o nosso corpo físico é um templo do espírito. O duplo etérico é um corpo energético, né? É um corpo de natureza fluídica. É uma réplica energética do nosso corpo físico. Ele está entre o nosso corpo físico e o perispírito. E quando desencarnamos, ele se desintegra. Então a energia dele volta para o fluido universal, tá? Ele é só a ligação entre corpo físico e perispírito. Já o nosso perispírito, ele vai ligar o espírito à matéria mais densa, né, permitindo a atuação no mundo físico e espiritual. Então, o perispírito, ele tanto pode nos fazer atuar aqui nesse mundo, como no mundo espiritual. É um molde do nosso corpo físico, onde ele guarda a memória das nossas encarnações. É como se fosse um arquivo, né? Um HD, vamos dizer. Ele guarda todas as informações das nossas vidas passadas, né? Ele também é o que a gente pode ver do desencarnado. Quando vemos uma pessoa desencarnada, nós estamos vendo o perispírito da pessoa, que geralmente é a cópia do seu corpo físico, né? Ele age com a gente das sensações externas e internas, com a percepção global e não localizada como nos órgãos físicos, né? Então, aí já começamos a entender que o espírito, o perispírito, ele ouve em todo o seu ser. Ele vê e ouve com todo o seu ser. O nosso corpo mental, ele abriga a mente, os sonhos, projetos, a inteligência do espírito. Ele contém um projeto de vida e as informações para as jornadas reencarnatórias, ou seja, aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que a gente
desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, lá vamos aprender, vamos ver aquilo que acertamos, aquilo que erramos. E aí nós vamos ter um projeto reencarnatório. Né? Esse projeto vem com o corpo mental. Então, quando reencarnamos, esse projeto está gravado em nossa mente. Ok? E, por fim, o nosso espírito, que é a essência, né? A alma quando encarnada. Certo? A parte imaterial, inteligente, a parte moral que sobrevive à matéria, é o princípio animador da vida. Sem espírito não há vida. Precisamos no nosso espírito para animar o corpo físico. É a mente e intelecto, é a faculdade de pensar, a consciência, a razão. Né? A inteligência, a memória, e traz também a subjetividade. Então, aquilo que pensamos, aquilo que aprendemos, aquilo que realizamos, não vem do nosso cérebro, ele vem do nosso espírito. Né? Nós trazemos conhecimentos das vidas passadas e aprendemos aqui, absorvemos mais, e tudo isso vai ser gravado no espírito. Ok? A vida intelectual e a capacidade de sentir residem no espírito, não no corpo. Enquanto estamos encarnados, as sensações são ilimitadas. Aliás, as sensações são limitadas e canalizadas pelos órgãos físicos, olhos, ouvidos. Então, aqui nós precisamos do corpo material para ver e ouvir. Mas fora do nosso corpo físico, a percepção ela é ilimitada. O espírito não vê e nem ouve com partes específicas como o ouvido, os olhos, mas sim todo o seu ser consegue perceber, consegue sentir, consegue absorver tudo que está à sua volta. Ele capta vibrações, sons, pensamentos, formas, né? Então ele ouve com todo o seu ser. Tá? Ele vê e ouve com todo o seu ser. O espírito elevado, eles possuem um envoltório sutil. Tá? O nosso perispírito, ele ainda tem matéria. Ele ainda contém matéria. Né? Mas quanto mais elevamos, quanto mais evolui o espírito, mais sutil vai ficando essa matéria. Né? Menos densa. Então ela fica sutil. E o espírito elevado ele vai perceber a realidade de forma puramente intelectual, sendo muitas vezes invisíveis para espíritos menos evoluídos. Né? Então, à medida que o espírito vai se elevando, né, ele fica menos visível para aqueles espíritos menos evoluídos. E esses espíritos menos evoluídos, eles possuem um perispírito mais denso, ou seja, mais materializado. E ainda sentem as impressões mais próximas da matéria, como os sons, os odores, os barulhos, embora já percebam essas vibrações com o corpo espiritual. Porém, muitas vezes o espírito menos elevado, ele não tem nem consciência que ele já se foi, né? Ele está lá, meio perdidão, oncotô, proncorô. Né? Ele acha que tudo que ele sente, tudo que ele vê, tudo que ele ouve ainda é do corpo material. Né? Muitas vezes ele não tem essa percepção, mas a percepção dele é com o corpo perispiritual. Tá? Perispiritual, com o perispírito. Então, a comunicação e o movimento. A comunicação ocorre preferencialmente pela transmissão do pensamento. A Néia falou sobre isso semana passada. Né? O espírito pensa e ele vai. Então, ele não caminha, ele volita. E ele se locomove com a rapidez do seu pensamento. Tá? Ele não precisa de palavras. Ele se comunica através do pensamento também. Tá? Ele é liberto das limitações do corpo físico, das peias somáticas. Tá? O espírito consegue captar frequências e vibrações que o ouvido ou os olhos humanos são incapazes de registrar. Então, resultando em uma percepção muito mais precisa e aumentada da natureza.
né? Então, o espírito ele vai ter a percepção ampla de tudo que está à sua volta, tá? O que são as peias somáticas, né? São as limitações do corpo, né? As restrições impostas pelo corpo físico. Então, o espírito já não tem mais essas restrições, né? E que frequências e vibrações eles estão ouvindo? As frequências, vocês sabem que são medidas em hertz, né? Nós ouvimos em hertz, tá? O humano, ele tem de 20 a 20 mil hertz de percepção, de frequência. Só que os cães e os gatos podem chegar a 65 mil, né? O morcego e o golfinho chegam a 200 mil, né? Então, essas frequências são mais perceptivas pelos animais porque eles precisam dessas frequências para se locomover. Já viu uma revoada de morcego? Que interessante. Ninguém se atropela, apesar de ter 1 milhão de morcegos na mesma caverna, né? Mas são por essas frequências sonoras que eles conseguem se direcionar, tá? Então, nós temos também as vibrações. O que são as vibrações, né? Vibrações é tudo aquilo que gira em torno de nós, né? Se a gente pensar no átomo, a gente vai ver, né, aquele movimento que o átomo faz, o que gira em torno do átomo também é vibração. E em torno de nós, essas vibrações também acontecem, né? E essas vibrações vêm através das frequências energéticas. Elas são emitidas pelo pensamento, né, pelos sentimentos, pelas ações, tá? Então, toda vez que a gente tem um pensamento menos elevado, nós geramos frequências baixas. Só que essas frequências, elas vão sintonizar com outras frequências do mesmo nível, né? Por isso que um pensamento, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da pandemia, né? Todas as pessoas no mundo tinham o mesmo sentimento: vamos morrer. Por quê? Era uma frequência vibratória, né? Uma frequência energética que ressoava entre todos que estavam aqui, né? Então, o medo gera uma frequência assim, né? E essas frequências também, elas são percebidas pelos espíritos desencarnados, né? Essas frequências que sentimos, elas abrem portas para que eles possam se comunicar, ou que eles possam nos atacar, né? Então, um pensamento ruim abre portas, por exemplo, para uma obsessão, né? Então, nenhum espírito vai chegar até nós se nós não permitirmos. Isso é totalmente responsabilidade nossa, tá? Então, por isso a gente tem que ter boas vibrações, ou seja, pensamentos elevados, ações elevadas, né? Desejar o bem, né, para todos, né? Não ter pensamentos ruins, não sentir raiva, não sentir ódio das pessoas, né? Exato, sentimentos negativos, tudo isso altera e baixa as frequências vibracionais entre nós, tá? Então, concluindo, a desencarnação, né, ela expande as faculdades da alma, ou seja, do nosso espírito, transformando os nossos sentidos, limitados e localizados, em uma percepção plena, direta e exercida por todo o nosso corpo espiritual, ou seja, pelo nosso perispírito, tá? Então, ao desencarnarmos, tudo que a gente percebe, tudo que a gente sente, é sentido pelo nosso corpo espiritual, tá ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Está bem claro? Se quiser fazer alguma questão, fica à vontade. Eu trouxe para encerrar a nossa fala aqui um texto do Emmanuel, Ouvidos, que tem muito a ver com o que discutimos aqui hoje, né? O texto vai começar, ele vai analisar a frase de Jesus: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Isso está em Mateus 11:15. E Emmanuel nos diz o seguinte: ouvidos, toda a gente os possui. Todos aqui temos ouvidos e ouvimos, não é?
Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ou seja, os ouvidos que não prestam atenção naquilo que estão ouvindo, estão na superfície, ouve qualquer coisa, aceita tudo. Ouvidos que apenas registram sons. Então são ouvidos que só ouvem ruídos, não analisam, não ponderam. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Já perceberam que quanto mais ruim a notícia, mais ibope ela dá? Datena ficou na TV 200 anos. E esses programas que trazem o sangue para a tela são muito acolhidos. Então são notícias escandalosas. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Aquelas coisas da mídia, boatos, fake news, coisas ruins que estão por aí. Ouvidos de propostas inferiores, ouvidos que vão acatar as coisas ilícitas, aquilo que não é aconselhável se ouvir. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção, a convenção social, a convenção religiosa. Então as pessoas muitas vezes passam pelo mundo aceitando tudo que está ali, sem questionar, sem ponderar, sem analisar. Ouvidos de festa. Tem gente que só gosta do oba-oba, da festa, do fim de semana, da balada. Ouvidos de mexericos. Uma fofoca é tão legal, falar da vida alheia. É um assunto que rende. É um assunto que rende. Ouvidos de pessimismo são aqueles que captam apenas as coisas ruins. Nunca querem ouvir nada de bom. Se ouve alguma coisa boa, fala que é mentira. Ouvidos de colar às paredes. Ouvidos curiosos. Ouvidos que querem ouvir o que o vizinho está falando. Ouve o vizinho falando mais alto, fala, opa, será que é uma briga? Ouvidos de complicar, porque tudo isso vai complicar a nossa existência, não faz o nosso espírito evoluir, não faz com que tenhamos luz no nosso caminho. E então, Emmanuel encerra dizendo, se desejas, porém, sublimar, ou seja, purificar as possibilidades de acústica. Se você deseja purificar aquilo que você ouve da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. Aqui se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então está aí dado o conselho de Emmanuel. Vamos refletir, ponderar, auxiliar, estudar, para que nós possamos ter ouvidos de ouvir que Jesus nos deixou. É sobre isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.